Bom, minha gente, deixa eu fazer aqui um rápido pupurri. Tem a operação da Polícia Federal, a Operação Lava Jato, mais uma fase da Operação da Lava Jato, o nome em inglês, Blackout, numa alusão ao sobrenome, né, dos dois doleiros, que são os alvos principais desta nova fase da operação. Esses dois doleiros operavam esquemas de lavagem de dinheiro, transferência de grana da quadrilha de Sérgio Cabral para bancos internacionais, contas internacionais. E daqui a pouco nós teremos novos detalhes dessa nova fase da Operação Lava Jato. Os doleiros são o Jorge Luiz, que é o pai, e o Bruno Luiz, que é o filho. Deu curto-circuito aí nas mutretas da família e daqui a pouco a Polícia Federal vai trazer as informações sobre essa nova fase da Operação Lava Jato. Além desses dois alvos, 15 mandados, né, de busca e apreensão, a condução coercitiva e tudo mais. Já, mais Lava Jato para você. Ontem, o Imposto de Renda divulgou, a Receita Federal divulgou as regras do Imposto de Renda para 2017. Todo mundo atento aí, já a partir de hoje pode ser baixado o programa para fazer a declaração. Você ainda não pode entregar a declaração, mas já pode baixar o programa, vai estudando, vai olhando para não entregar nos últimos dias, coisa que sempre atrapalha um pouco a rotina de todo mundo. Mas o Jornal Extra hoje fez um balanço muito interessante, outros fizeram também, mas ele destacou na primeira página, no Jornal Extra do Rio de Janeiro, mostrando que a tabela de restituição do imposto de renda, quando você tem direito à restituição, ela está congelada ou está, na verdade, corrigindo os valores dessa restituição. Você recolhe o imposto de renda na fonte. Em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. O que tinha que acontecer? Esse dinheiro vai para o Tesouro Nacional, vai para a Receita Federal. A Receita pega esse seu dinheiro em janeiro, em fevereiro, em março e abril. Quando chega lá na declaração do ano seguinte, ela percebe que você pagou mais do que tinha que pagar. Por quê? Por causa das deduções, por causa das dependentes, despesas médicas e tal. Ela diz, não, eu peguei mais dinheiro de você do que eu teria que pegar. Então, eu tenho que te devolver essa diferença. Bom, mas tem que me devolver corrigindo o valor que você pegou lá atrás. Afinal de contas, eu tive um ano inteiro de inflação. Pois bem, a Receita Federal não corrige essas restituições, esses valores a serem restituídos há tanto tempo, ou faz correções tão menores que a inflação, que, segundo o cálculo divulgado hoje pelo Jornal Extra, a tabela de reposição está defasada em 83%. 83% é um estudo que o Extra está divulgando hoje, né, mostrando esse absurdo aí, que é a apropriação do dinheiro do cidadão pela Receita Federal, pelo Tesouro, na verdade, na cara de pau. Na absoluta cara de pau. O mais interessante é o seguinte, alguns valores para a declaração que vai ser feita agora foram congelados. Por exemplo, não aumentou o valor de dedução com despesas com educação. Não aumentou o valor com dedução por dependente. Sabe quanto você pode deduzir por um dependente no imposto de renda por ano? R$ 1.903,98. Quanto gastará o Michelzinho por ano? Será que o Michelzinho gasta R$ 1.903,98 por ano? Hein? É um absurdo, não é não? Isso aí é a gula, o insaciável apetite, né, arrecadador do Estado brasileiro. Nisso ele é de uma eficiência assombrosa. Na hora de tomar o teu dinheiro, mas aí o cara bota a multa, experimenta não pagar um IPTU, experimenta atrasar um imposto. Olha as taxas de correção que incidem sobre o cidadão quando ele está com algum tributo atrasado, uma multa atrasada, um imposto, o que seja. Vê como é que o Estado vem em cima dele, igual o Drácula no pescoço da donzela na Transilvânia. É um negócio impressionante. E aí fazem ajustes ou não ajustes na correção das tabelas do imposto de renda que são simplesmente escandalosos. Congelamentos escandalosos. Não permitir que as despesas de educação sejam corrigidas no abatimento, né, do imposto de renda é uma covardia com as famílias, que não tem mais o recurso à educação pública para botar os filhos. Uma parte importante, significativa da sociedade brasileira, e não apenas a elite, hein? Nem a classe média.
As classes de menor renda também estão correndo com os filhos para as escolas particulares, porque não dá mais para ficar em escola pública em boa parte do país. E aí você tem que pagar mensagem. Olha, eu fui procurado esses dias por uma passadeira, uma diarista que passa roupa na casa dos outros. Vem me pedir ajuda para conseguir que o filho dela, de poucos anos, tenha uma vaga numa creche, numa prefeitura da Grande São Paulo, porque tem uma fila enorme e já furaram a fila e ela queria saber, entrou com uma ação na defensoria do município e tal, bababi, bababá. E eu liguei para lá para saber se tinham furado a fila, porque era um ponto que, nesse caso, caberia. Se está na fila e não tem vaga, não tem o que fazer, né? A não ser uma revolução, mas não tendo vaga, porque o lugar dele na fila não chegou lá, tudo, bom, paciência, vamos nessa. Mas se furou a fila, seria o caso de haver algum tipo de pressão para corrigir o problema. De fato, não tinha, era vaga. E aí eu disse, não tem vaga e tal, eu disse, eu não estou aguentando mais, a creche do meu filho custa R$600 por mês. R$600 por mês para uma passadeira diarista. Se ela paga R$600 por mês, ela paga R$7.200 por ano. Aí chega no fim do ano, se ela tiver que apresentar o imposto de renda dela, coitadinha, ela vai chegar lá e vai dizer, eu gastei R$7.200 só com a creche do meu filho. E o imposto de renda permite que ela deduza no imposto para restituir R$1.903,98. Quando eu boto 98 centavos, eu acho que aí é sacanagem mesmo, pai de sacanagem, entendeu? Aquele negócio compra mercadoria por R$13,99. É o 99 da Receita Federal. R$13.903,98. Tá? Então fique atento a essa crudelíssima, violentíssima tabela do imposto de renda. Covardia total e absoluta. Na outra ponta da maluquice, ontem teve a reunião daquele grupo secreto, um tal de Copom, né? Aquela comunidade, aquela confraria lá do Banco Central, e aí anunciaram com grande pompa a redução da taxa de juro em 0,75 ponto percentual e tal, e olha, agora voltamos com a taxa de juro, está caindo para o nível de 2015, voltamos para o patamar de 2015. Aí eu fui olhar aqui os especialistas aí no Google, na internet e tal, mesmo com essa taxa, o Brasil continua sendo o país com a taxa real de juros mais alta do mundo. Mais alta do mundo. Está seguido pela Rússia, pela Índia, pelo México e pela China. Os 5 líderes das taxas de juros no mundo. Não tem um país que possa ser considerado assim um exemplo de grande coisa. Estou vendo aqui na lista dos 10 primeiros, o último deles é o Chile. Aí tal, que é uma economia organizada, um país organizado, está com 0,78, dá menos que 1/5 da nossa taxa. E nós somos o primeiro colocado ainda, apesar da redução de ontem, em 5,62% de juros reais. A Rússia, que está em segundo, está em 4,36%. Não é que nós somos o primeiro colocado ali com alguém colado no nosso pé, não. Nós somos o Usain Bolt das taxas de juros. Estamos lá na frente. Somos campeões absolutos. Ainda sobre o assunto a economia esperando que o governo acelere essas reduções, a indicação aí das próximas reuniões do Copom estão nessa linha. Voltando aqui à história do imposto de renda, o nosso colunista do Rio de Janeiro, da Band News FM, nosso amigo Luiz Prado, mandou uma mensagem que eu quero encerrar aqui essa conversa desta manhã, sem muitos assuntos além desses, dizendo o seguinte: Boechat, olha só, veja como é que faz sentido mesmo sustentar aquele lema de que o Estado brasileiro é o maior inimigo do povo brasileiro, né? Ele está montado de um jeito que é um jeito voltado para expoliação, para apropriação de bens produzidos pela sociedade e para oprimir essa sociedade a cumprir as regras que ele determina em seu benefício e não em benefício da própria sociedade. Veja só, Boechat, em todos os países sérios, e não é um negócio de desenvolvido ou subdesenvolvido, é sério e não sério, o ranking tem que ser por aí, né? Tem país que não é muito rico, mas que é muito sério. E tem país que é muito rico e que é um ordinário na forma de se comportar. Mas vejamos, em países sérios, o número de identificação do cidadão para qualquer coisa que ele vá fazer é o da Seguridade Social. Isso indica alguma coisa, não indica? Quer dizer, o teu seguro social é aquilo que estabelece a sua digital na tua relação com o Estado e do Estado com você. Pois veja só, aqui no Brasil é o número do imposto de renda. O que para qualquer americano é o
como é que chama lá, o security number, o que para qualquer francês é a sécurité sociale, para qualquer alemão, o chubrucumbe, qualquer coisa, também nessa área, para o inglês também, para o italiano também, aqui no Brasil é o CPF. O Estado classifica você não como um segurado social, não como alguém a quem tem que proteger, ajudar a prosperar, cercar de cuidados, prestar serviços. Né? Não é o número da tua seguridade, do teu seguro social. Estou socialmente seguro. Este é o número pelo qual o Estado olha para mim. Aqui é o CPF. Eu sou um contribuinte, não um segurado. Esse pequeno saque do Luiz Prado é perfeito para dar o retrato pronto e acabado do que é a relação do Estado brasileiro com a gente. É um Estado dominado pelas organizações políticas, pelas quadrilhas partidárias, pelas corporações funcionais, todos dentro de um mesmo castelo, abastecido pelo nosso suor 12 meses ao ano, e de lá de dentro para cá não vem nada. Só mais papel, mais cobrança, mais lei, mais burocracia, mais repressão, mais espoliação. E vamos em frente, que hoje é quinta-feira. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, falando direto da Transilvânia. Uma baixa hoje, né, na Galeria de Horrores de Brasília. O que houve, Mônica? Pois é, bom dia, Boixá, bom dia a todos. A saída do José Serra, a quem você está se referindo aí desse trem. Eu? Desse trem do governo, saída do Itamaraty, ontem surpreendeu o universo político, gerou todo tipo de especulação em torno disso, dessa informação, dessa notícia. Será que foi só motivo de saúde? Será que apareceu algo novo e grave, ou ainda mais grave, na delação da Odebrecht, que tenha feito ele tomar essa opção de submergir, sair da vitrine, evitar desgastes maiores para a imagem? Pode ser tudo isso junto, mas o que eu vi, Boechat, o que eu posso dizer, o que eu presenciei nesse último ano, foi um Serra cada vez mais debilitado e desanimado. Eu tive a oportunidade de estar algumas vezes com ele nesse período, nesses últimos meses, nesse último ano, desde a abertura da Olimpíada até recentemente no Itamaraty, algumas semanas, e era visível a dificuldade, a cada vez maior dificuldade física de Serra, perda de vitalidade, que seguramente o problema na coluna vinha causando a ele. O Serra tem um desgaste acentuado entre duas vértebras, algo que provoca dor, que ele tratou com fisioterapia, que ele tratou com injeções, que ele depois tratou com uma cirurgia no fim do ano, cirurgia bem sucedida, que pode gerar efeitos a longo prazo, mas que agora até aumentou o sofrimento dele. E, além de tudo, Serra recebeu uma recomendação expressa de evitar viagens internacionais, viagens longas. Quer dizer, a última vez até que eu tive com ele, até olhei, pensei, falei, como pode um governo ter um chanceler que não pode viajar, né? Ele foi recomendado, os médicos recomendaram que ele evitasse, sempre que possível, viagens longas, viagens internacionais. E ele, que representava o país no mundo, tinha que trabalhar praticamente confinado aqui no Brasil, sem poder sair, sem poder fazer essas viagens longas com frequência. Nos últimos tempos, era visível, né, segundo relatos também, que ele passou a se desinteressar da rotina, até mesmo de assuntos obrigatórios, como por exemplo, o furacão Trump, né, na época que só se falava em como medidas do novo presidente americano poderiam afetar brasileiros, por exemplo, cidadãos que precisam de visto americano para viajar e que agora vão enfrentar regras mais rígidas para obter o visto, e ele permanecia um tanto alheio, vamos dizer assim, a isso tudo, voando para o outro lado. As revelações da Lava Jato também atingiram o ex-chanceler José Serra em cheio. Os amigos mais próximos também relatavam que nos últimos tempos o Serra tinha trocado uma obsessão, que era a de ser presidente da República. Todo mundo conhecia esse desejo dele, era público, era notório, era explícito. Ele tinha trocado essa obsessão por uma outra, que era a de se defender das acusações, a de escapar de um processo ou de uma condenação na justiça. Até agora o que se tem contra ele é uma citação na delação da Odebrecht. A Odebrecht detalha como 23 milhões de reais foram depositados em contas no exterior, operada por pessoas que supostamente falariam em nome do Serra.
Ainda não há inquérito, ainda não há processo, há delação, que o Supremo agora está analisando, mas parece inevitável que seja aberto pelo menos um inquérito para se investigar com mais profundidade essas revelações. Portanto, Boechat, o tempo, a saúde, as circunstâncias da Lava Jato parecem ter aí abatido, ao menos nesse momento, aquele que já foi considerado aí um dos grandes nomes da política recente, um dos sempre óbvios candidatos à presidência da República, quer dizer, um quadro aí festejado em seu próprio partido, em outros setores da opinião pública, e que hoje parece querer aí, estamos vivendo aí esse momento em que ele parece sair da cena principal, ou querer sair da cena principal, Boechat. E como é que fica o Serra senador? O Serra senador fica Serra senador, quer dizer, a rotina de um senador ele pode manejar muito melhor do que a rotina de um chanceler, né? O que sabe é que ele vai ter que permanecer mais tempo em São Paulo para fazer o seu tratamento de saúde, pode eventualmente até se licenciar do Senado, não sei. Mas é uma rotina um pouco um colegiado, né? Quer dizer, não depende da figura, da presença dele permanentemente ali. Segue com foro privilegiado, segue, portanto, nada muda do ponto de vista ali da jurisdição que vai julgá-lo, vai continuar sendo o Supremo. E vai para uma rotina pouco menos... eu vou insistir um pouco. É mais flexível, mais manobrável do que a rotina de um ministro, mas é um servidor público com rotinas a cumprir, esperamos nós, produtividades a alcançar. A patologia dele lhe permite enfrentar esse compromisso funcional? Aí parece que sim, por exemplo, viagens curtas ele pode fazer. Eu acho que o que estava pegando ali no Itamaraty era justamente essa questão da obrigação. Como é que o chanceler não viaja? Não vai. Vai ter um encontro do G20, ele não vai. Tá alguma informação que você tenha quanto ao sucessor dele no Ministério? Ainda não há um sucessor óbvio e o que tudo indica, pelo menos a nossa conversa de ontem à noite, tudo muda em 20 minutos, como é o nosso slogan, mas ontem à noite ainda o que se dizia era que o Temer foi surpreendido e que não tem nenhuma pressa de indicar o sucessor e vai aí esperar e ver as coisas acomodarem. Surgiu o nome do Aloysio Nunes Ferreira, o Aloysio também já recusou outros cargos, outros ministérios, precisa ver se tem ânimo aí para pegar essa chancelaria. Bom, lembrando que a coluna também, problemas graves de coluna, também abateu a carreira do ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente, ele não suportou ali. Havia, claro, outros fatores ali que desagradavam o ministro Barbosa, a relação meio atritada com o colegiado, meio atritada com o meio, né, por suas atitudes, a forma, né, de agir dele, muito firme, muito incisivo, mas o que determinou mesmo o afastamento dele foram os problemas de coluna, como agora ocorre com José Serra. Então, Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã. Até lá, Mônica. Um beijo, até amanhã. Simone, excelência! Majestade! Sublime. Eu quero te chamar de Niágara, de Everest. Sol da minha manhã. Colosso de Rhodes, né? Muralha da China. Excelência, você viu que descobriram 3 planetas iguaizinhos à Terra, com possibilidade de ter vida e tudo mais? Hein? E segundo o sensacionalista, já registraram crimes do Cabral. É mesmo, é? Ai. Olha aqui. Temos piada pronta. Temos piada pronta, Excelência? Então vamos lá. Qual é a piada pronta? Está aqui. Vereador sueco propõe... Como é que é o negócio? Vai devagar. Vereador sueco... Vereador sueco? Sim, propõe pausa de 1 hora... Opa. Para fazer sexo. Pausa de 1 hora durante o trabalho? Sim. Para fazer o quê? Sexo. Como assim, presidente? Ele acha que as pessoas estão transando pouco. Aí propõe pausa de 1 hora para fazer sexo. E você reparou no nome dele? Não. Pererique. O sueco quer dar uma perericada no trabalho.
É um predestinado pornográfico. Totalmente. Agora, no Brasil seria vereador brasileiro propõe pausa de 1 hora para trabalhar. Fazendo sacanagem. Então, olha que tem aí uma notícia importante dentro de seu projeto de expansão global. O PGN nomeia, neste momento, solenemente, o vereador Pereric da Suécia. E incorpora o seu projeto. Como é que é o negócio? Então, para 1 hora no... É pausa de 1 hora para fazer sexo. Mas onde que o cara vai fazer sexo? Nem na Suécia. Mas é a cara de sueco. Você tá na repartição. Você tá na não tem mais nada para fazer mesmo. Aí vai ali. Entre o carimbo. Tédio na Suécia. Então vamos parar para fazer um sexo aí, vai. Muito tédio. Breaking News! Breaking News! Vai! Baixa na Vampirolândia. Ai, meu Deus! Serra, vampiro anêmico, pede demissão. Ah, pai. E volta pro sarcófago. De onde nunca devia ter saído. Racha na Transilvânia. Racha na Transilvânia. E agora, como é que vai ser, hein? Olha, por coerência, o Temer teria que nomear o Zé do Caixão. Agora, diz que eles se falaram por telefone quando o Serra falou pro Temer que ia embora. E o Simão tem aqui a gravação. Breaking News. Boemba. Então eu sou o Serra e você é o Temer. Toca o telefone e eu digo, você atende. Atende aí, presidente. Alô? Temer. É o Serra. A cota de plasma tá pequena, eu vou me embora. Volta pro nosso sarcófago. Me visita na próxima lua cheia. Cara, pense bem, diz que ele tá com problema de coluna, né? É verdade. RPG. Aliás, o Serra tá com 2 problemas, PGR e RPG. Mas o Serra nunca foi adequado para o cargo de ministro de Relações Exteriores. Você acha? Por 5 motivos. 5. Primeiro, assustava o mundo. Quando o Serra nasceu, botaram isso o filme do berçário. Segundo. Quando o Serra nasceu, a parteira gritou, volta que não está pronto. Segundo, ele tem medo de contágio. Ele detesta dar mão para os outros. Ele tipo passa álcool gel, Sim, passa gel. Tá. Terceiro. Só estabelece relações diplomáticas com países que tenham água potável. 4. Nunca fica até o fim de nada. Sai cedo. Ele abandonou todos os cargos até agora. 5. Dor na coluna é uma desgraça mesmo, viu? Coitado, deve estar sofrendo. Acho que o Serra está ficando crocante. Excelência. Abaixa para amarrar o sapato croque. Imaginou? Vai levantar para dar a mão para o chanceler da Islândia. Croque. Visitar a Romênia. Croque. Agora, Excelência, eu tenho aqui, vou me pedir aqui data vênia ao presidente, porque chegou um predestinado ontem que é absolutamente sensacional, enviado pelo seu eleitor, o Anderson Ribeiro, de Salvador. Epa! Esse daí já deve estar na avenida. Diz que é o presidente da Câmara de Vereadores de Itiúba, na Bahia, é suspeito de envolvimento na depredação de uma barragem. Sabe o nome dele? Não. Valmir Peixinho.
Ele tá certo. É um suicida. Legislando em causa própria. Valmir Peixinho destrói a barragem. Claro. Excelência, e as marchinhas? Então, tem essas marchinhas, essas que eu detesto todas, que é Corta a Cabeleira do Zezé, Maria Sapatão e Mulata Bossa Nova. Essas marchinhas já eram preconceituosas na época. Eu lembro que nos anos 70 nós fomos para um carnaval, era um grupo, tudo cabeludo. Fomos para um carnaval no Mando Rio. No Mando. E falamos assim, se tocar Corta a Cabeleira do Zezé, a gente vai embora. Tocou. E a gente foi embora. Por isso que eu prefiro, poxa, as versões do Piauí Herald. Ele deu duas versões aqui. Que é Maria Sapatão vira Maria Delação. Maria Delação, Delação, Delação. De dia é propina, de noite é confissão. Maria Delação, Delação, Delação. De dia é propina, de noite é confissão. Mulata Bossa Nova. Vira o quê? Petista Bossa Nova. Como é que é petista? Petista Bossa Nova caiu na Lava Jato e só dá ela. É mortadela. Mas não são mais atuais. Muito. Não são melhores. E em vez de cortar a cabeleira, corta a propina, que é mais atual. Corta a propina do Zezé. Corta a propina do Zezé. Será que ele é? Será que ele é denunciado? Tá certo. Agora, olha aqui, já que estamos falando de carnaval, Excelência, como está terminando o ano, porque o carnaval já começa amanhã, temos mais um dia inútil. Vou pedir aqui data vênia, porque amanhã a gente só vai tratar de carnaval. O nosso ouvinte Rui das Neves também mandou aqui uma placa de um brasileiro cordial muito interessante. Vossa Excelência me autoriza a ler? Autorizo. Obrigado, Excelência. A placa está no Rio Grande do Sul, na cidade, ele não botou aqui a cidade, mas a placa é a seguinte, numa zona rural, bem tosca, assim, escrita meio que, né? Proibido amarrar cavalo na cerca. É só um aviso. Se amarrar, meu pai vai soltar com... Bem rural, bem caipira. Você vai lá... caipira cordial. Amarra o cavalo na cerca e vai embora. O cara vai lá e solta o cavalo. Cadê que você vai achar ele depois? É a mesma coisa que murchar pneu. E já que nós estamos no carnaval, solta o som aí! É o Zé Simão na avenida, gente! PGN no carnaval. Manda, presidente. Direto do Rio, um grupo de psicanalistas criou o bloco Nem Freud, Nem Sai de Cima. Maravilhoso. Muito bom. Direto de Fortaleza, um bloco Aí Dentro, Excelência. Esse é o bloco do Jucá. Como é que é? Aí Dentro, Excelência. É o bloco do Romero Suruba Jucá. E no Rio, e tem até Franquinho em São Luís também, o famoso bloco. O negócio tá feio. E o teu nome tá no meio. É a lista do Odebrecht. É maravilhoso isso. O negócio tá feio, seu nome tá no meio. É muito bom. É a lista do Odebrecht. Então sobe o som aí, agora a eleição aqui pro melhor bloco do Vamos na Cala, obrigado. Hoje tá Freud, mas eu vou com o negócio tá feio e o seu nome tá no meio.
Eu vou ficar com nem Freud nem sai de cima. E eu fico com aí dentro, excelência. Hasta amanhã, excelência. Hasta amanhã, excelência.